Super Talks. Vamos abrir a porta ao mundo das marcas. Um convidado, Várias experiências. visões distintas. Super Talks. By Super Brands. Olá e bem-vindos a mais um episódio da Super Talks, o podcast da Super Brands. Hoje vamos explorar, obviamente, um tema que tem muito estilo, que é como é que, de alguma forma, a evolução da moda em Portugal foi acontecendo, como é que acontece, como é que se criam marcas importantes neste mundo. Vamos perceber como é que a moda é uma parte da expressão cultural, da expressão artística. Vamos, no fundo, perceber como é que se fazem estas mudanças sociais, políticas e económicas ao longo do tempo e como é que há estas relações entre a moda e todos estes temas. A história da moda portuguesa é composta, obviamente, também por influências internacionais, tradições locais, por inovações muito criativas e, obviamente, desde as trocas comerciais do século XV, em que Portugal foi muito para fora, que houve tendências que levámos para o mundo, mas também trouxemos do mundo para cá e, por isso, na verdade, nesta atualidade, temos designers portugueses com destaque em eventos internacionais ao longo do tempo, durante muito tempo. Esta trajetória, obviamente, é rica e diversificada e trouxe ao nosso mundo, que é o mundo das marcas, obviamente, também alguns exemplos. Para falarmos hoje sobre este tema da indústria da moda, que se está a reinventar todos os dias e, obviamente, a posicionar-se também num cenário internacional, nós temos connosco a Marta Oliveira Marques, da Zipi. Marta, olha, muito obrigado por esta presença, é um prazer ter-te aqui connosco. Obrigada eu pelo convite. Portanto, a Marta, assim de uma forma geral em termos de apresentação, é licenciada em Gestão, portanto uma área importante, mestrado em Economia e Gestão de Recursos Humanos. Sempre achaste que ias seguir esta área e essa carreira e rapidamente, de repente, percebeste que o que realmente te fascinava era no fundo o comportamento das pessoas, diferentes estímulos, as situações, e encontraste no marketing e na comunicação este teu futuro como este caminho, não é? Isso, portanto, acontece muitas vezes. Integraste a área do marketing na Sonai, no grupo Sonai, e portanto já passaste aqui por várias marcas, começaste na Mo há 11 anos atrás, penso que seja isto. Mais ou menos, eu não faço muitas contas, mas acho que é mais ou menos isso. Depois passaste no Continente e na Zipi estás hoje como coordenadora da estratégia de marketing, que é obviamente uma área muito importante e portanto agregas todas estas áreas que estão aqui dentro, desde do social media, a parte do trade, das relações públicas, portanto toda esta área que é no fundo muito responsável pela área da marketing. Obviamente és um entusiasta de pessoas e portanto é muito importante para hoje poder-te contar aqui com a tua colaboração. Marta e eu começávamos exatamente por aqui, em palavras que apanhámos tuas e que achámos muito interessante, que é preciso estar na linha da frente para ser competitivo e é preciso atravessar essa linha para sermos diferentes. Isso. Explica-nos muito essa frase, que adorámos essa frase e portanto podemos começar por aqui, por perceber se é desta forma que encaras as mudanças da indústria em Portugal e como profissional neste mundo da moda. Sim, eu sempre me considerei uma pessoa que os desafios são para ser agarrados, são para ser aperfeiçoados e são para ser ultrapassados. O que aconteceu é que ao longo de toda a minha vida sempre dei muito valor às marcas que realmente faziam as coisas diferentes, que eram capazes de dar aquele passo mais à frente para mostrar que a marca e a comunicação, o marketing, pode ser diferente, pode ser irreverente, podemos fazer coisas nunca antes vistas. É verdade que há uns anos atrás a coisa não era tão simples assim e, portanto, quando as marcas conseguiam dar este passo, conseguiam realmente distinguir-se. Nos dias de hoje ainda temos mais concorrência, ainda temos mais marcas capazes de dar este salto. Acredito muito que a diferenciação tem que acontecer a nível estratégico e de negócio do próprio caminho da organização, mas o marketing e a comunicação acaba por dar aqui também esta alavanca também de crescimento, de notoriedade e de prospecção do próprio negócio. Ou seja, no fundo é um bocadinho isto, acho que é legítimo tirar daí uma lição que não interessa se falam de nós bem ou mal, desde que falem, na verdade nós já conseguimos essa projeção. Sim, espero que seja quase sempre bem, não é? Exatamente. Ou pelo menos procurar isso, mas a verdade é que não temos que ter medo de arriscar. Eu acho que é o principal ponto que destaco também junto da minha equipa. Não podemos ter medo, portanto, se acreditamos que de alguma forma temos os recursos certos para avançar numa certa direção, vamos com tudo. Se é preciso depois fazer ajustes, falhamos, aprendemos, da próxima vez vai correr melhor. Portanto, não ter medo de arriscar isto aqui no mundo das marcas. Quem arriscou foram aquelas que tiveram mais sucesso na minha Já vamos a esse tema, que há obviamente aqui exemplos fantásticos. Falando da Zipi, se tomarmos bem nota, a marca entra no mercado português em 1996, portanto, em meados dos anos 90, com uma marca de roupa para crianças. Tão simples quanto isso, não é? Exatamente. E era para, no fundo, trazer um conceito de moda muito descomplicada, descontraída e, portanto, que seja acessível. Queres-nos contar um bocadinho da história da marca? Como é que surge? O que é que traz de novo? Como é que ela surge?
Nasceu exatamente em 1996, na região norte, portanto no Porto, um mercado muito típico também desta indústria têxtil, moda, etc. Exatamente com esse objetivo, que era darmos também às famílias portuguesas uma oportunidade de vestir os filhos de uma forma descomplicada, fácil, acessível a todos. É verdade que a Zippy começou assim, mas tem tido um percurso muito diferenciador, na minha opinião, do ponto de vista mais de marca e de produto depois que entrega ao consumidor, porque acreditamos que as marcas não são apenas e só algo que nós compramos para bem servir determinada necessidade. Há mais qualquer coisa que nós podemos fazer com as marcas, e o principal motivo que nós começamos a trabalhar também na Zippy foi de entregar algo mais às famílias, algo mais à sociedade também. Portanto, a Zippy neste momento, orgulhosamente, dizemos que somos uma marca que vai muito para além do produto. Dentro da marca temos uma filosofia que rege muito daquilo que é o nosso trabalho nos últimos anos, que é a filosofia Big Me. O que é isto do Big Me? É uma filosofia que tentamos dar às crianças maior autonomia no momento de vestir. Sabemos, eu ainda não sou mãe, mas hei de ser no futuro, que o momento de vestir é um caos, é um stress. Ai meu Deus, que ele não consegue apertar os cordões. Ai meu Deus, que ele não consegue abotoar a camisa e vai à casa de banho e não consegue apertar sozinho as calças. Na Zippy trabalhamos muito também este lado mais de facilitar também a vida tanto das crianças, dando-lhes autonomia, como dos pais. E portanto, esta filosofia que nós tivemos a trabalhar foi muito pensar quais eram as principais dificuldades e como é que de uma forma mais tecnológica e de inovação conseguiríamos então colmatar essas falhas. Vou dar um exemplo, também não é por aqui que o tema é, mas as nossas sapatilhas, todas elas têm nas palmilhas desenhado 2 semicírculos, portanto a criança sabe que o pé direito e o pé esquerdo têm que ser aqueles 2 para juntar o círculo perfeito depois nos dois sapatos. Todas as calças de ganga têm uma mola, em vez de ter o botão típico, que até nós muitas vezes nos dá trabalho, é com uma mola. Portanto, a criança consegue vestir-se de uma forma muito mais fácil e autónoma. Isto está dentro da raiz e da essência da própria Zippy, procurar sempre esta facilidade. Ou seja, é muito interessante esse conceito, porque a forma como se ganha impacto muitas vezes tem a ver com esta estratégia de ir muito além do produto em si e de nós conseguirmos, no fundo, trazer novidades. Porque eu fiz a faculdade numa escola que tem uma frase que eu já disse milhentas vezes, mas não deixo, que é: se formos só mais um, somos um a mais. Claro. E é um princípio que eu acredito muito do ponto de vista, e que acho que foi isso que a Marta partilhou. Ou seja, como dizia, efetivamente é para irmos muito além do produto. Portanto, foi uma frase dita que nos dá ânimo, não é? Que nos dá realmente aqui esta motivação extra de dar o próximo passo também em marca e comunicação, em todas as campanhas que fazemos. Ou seja, obviamente olhando para trás, e a Marta não estava lá na altura da fundação, mas conhece com certeza qual é que era o panorama global da moda em Portugal na altura, e o que é que isto de facto traz para ser diferente e não ser uma a mais. Sim, eu acho que a moda em Portugal, e felizmente estamos a passar uma fase maravilhosa em que temos muita coisa disruptiva a acontecer. Há uns anos atrás, quando a Zippy foi criada, Portugal já era muito reconhecido pela produção têxtil, portanto tínhamos grandes empresas multinacionais até também a virem procurar a mão de obra em Portugal, que era de qualidade altíssima, os materiais maravilhosos, e portanto Portugal sempre foi reconhecido como um produtor e não um criador de tendências, um criador de moda. E eu acho que nós tentamos, a Zippy e outras marcas também em Portugal, de dar esse salto também, mostrar que em Portugal existem bons designers, existe realmente esta capacidade e esta vontade de levar a moda a outro nível, não sermos só os produtores, por assim dizer. Ou seja, na verdade esse fator de diferenciação foi, lá está, não estar tão preocupado com o conceito da produção em si, e introduzindo todas estas novidades que Sim, a Marta, nós temos excelentes escolas de moda em Portugal, portanto, e foram criadas ao longo dos últimos anos, é verdade. Temos excelentes estilistas neste momento a terem imenso sucesso, tanto em Portugal como lá fora, e obviamente que isto vem de um histórico de realmente pessoas muito dedicadas à moda, mesmo calçado também sabemos, aqui não, no norte de Portugal, sou do Porto, portanto tenho essa desculpa. No norte de Portugal temos este grande conhecimento também de calçado e produção têxtil, e eu acho que foi isso que nos pôs realmente na boca do mundo do ponto de vista de moda. O que nós estamos a sentir é claramente esta evolução para termos um próprio estilo. Temos imensa tradição, imensa cultura também interna, que acabamos por conseguir dinamizar mais a moda e os estilistas portugueses. A moda tem efetivamente aqui, portanto, coisas muito interessantes, obviamente, e a história mostra isso. E uma das coisas que, fazendo aqui a relação do mundo da moda com o mundo das marcas e com aquilo que a Superbrands de alguma forma vai falando, uma das coisas que nós achamos piada, e já falámos muitas vezes até internamente na equipa, tem a ver com isto. As marcas são criadas em Portugal,
umas com o nome nacional e perpetuam durante muito tempo, e outras com o nome internacional, e às vezes as pessoas nem têm a noção que a marca é portuguesa porque o nome é internacional. Ou seja, e aqui vem a curiosidade. E a Zippy? É um nome, é um nome português, ou um nome internacional, ou é um nome que faz aqui a ligação das duas coisas? É engraçado perguntar, porque eu também, quando comecei a trabalhar na Zippy, foi das primeiras perguntas que fiz: de onde é que veio este nome Zippy? Porquê Zippy? Sendo o mais transparente possível, não tenho uma história muito romântica, muito sexy para contar. A verdade é que havia esta necessidade de criar uma marca. Queríamos que fosse um nome infantil, e o Zippy soava-nos alguma coisa infantil, e era um nome que estava disponível efetivamente para ser criado. Portanto, não há um racional muito para ali além do nome Zippy. Era mesmo uma palavra que associávamos muito ao território infantil. Mas efetivamente, ou seja, é um nome que tem que foi pensado também para ter algum caminho internacional. Pronto, era exatamente essa a questão. Ou seja, o próprio nome é um nome que acaba por não ser difícil de dizer em português, toda a gente sabe dizer, mas é perfeitamente também internacionalizável. E, portanto... A marca nasceu em 1996, só em 2010 é que iniciamos o nosso percurso internacional, vamos assim dizer, em regime de franchising. Mas a verdade é que desde o início que sabíamos que havia essa possibilidade, e portanto o nome também teria que ser internacional. É curioso ainda assim, que isto é dos desafios também que temos ao lançar uma marca internacional, é que achamos que o nome Zippy é completamente inocente, portanto está tudo bem em qualquer local do mundo. Não é verdade. Portanto, percebemos quando o primeiro país para onde nós fomos foi a Arábia Saudita. Abrimos a primeira loja em 2010 e a verdade é que o nome Zippy na Arábia Saudita não é algo politicamente correto. Portanto, tem aqui um segundo significado e tivemos que rever. E, portanto, a Zippy na Arábia Saudita, por exemplo, mudou de nome. Teve que ter essa capacidade de ajustar e passar de Zippy para Zidi. Portanto, tentamos que fosse de alguma forma semelhante ao que nós tínhamos, para não perdermos também este histórico e esta pegada da marca, mas tivemos que fazer esse ajuste. Portanto, sim, as diferenças de linguagem depois obviamente fazem muita diferença, são desafios. E culturais também, e culturais, tudo isso. Obviamente. Olhando aqui para Portugal, já vamos ao mercado internacional, como é que tu sentes a evolução da moda nos últimos 20 anos, nas últimas 2 décadas? Sim, é muito curioso assistir a este crescimento da moda. Eu acho que houve aqui vários pontos que acabaram por mudar drasticamente o percurso da moda em Portugal e até mesmo de forma global. O primeiro ponto foi sem dúvida a globalização, portanto o abrir as portas para o mundo trouxe imensas oportunidades, mas também aqui muitos desafios. Qualquer pessoa agora tem acesso a uma marca criada, em qualquer lado do mundo, não é? Não é só o território nacional que interessa. Isto foi o principal fator, portanto, esta abertura de portas total no mercado global mudou drasticamente a moda, as marcas têm muito mais exposição, têm a capacidade de falar com o mundo inteiro, portanto, nós falamos disto muitas vezes, até vamos, mesmo quando seguimos marcas, tentamos sempre procurar, mas será que exportam para Portugal? Será que enviam para Portugal? Portanto, porque estamos habituados a isso, já é estranho quando uma marca não consegue chegar à minha casa. O outro grande ponto que eu acho que é um ponto muito importante e que tem sido cada vez mais fator de mudança na moda é a sustentabilidade. Portanto, fala-se muitas vezes da questão da fast fashion. O que eu uso hoje, daqui a uma semana ou daqui a 2, já está ultrapassado, e eu acho que existe uma clara tendência e percebermos finalmente que o fast fashion está a perder um bocadinho de relevância, e ainda bem que assim é. Portanto, é preferível termos efetivamente moda que acaba por ter coleções, há tendências, tudo isso, claro que sim, mas alguma consciência do que é que isto implica depois para as gerações atuais e mesmo para as futuras, não é? Estes 2 fatores aliados, obviamente depois também com o Covid, que mudou drasticamente o consumo, a forma de consumir moda, não é? A forma como se compra moda mudou drasticamente. Temos o e-commerce a crescer de uma forma brutal também em Portugal e no mundo, e portanto estes 3 fatores acabaram por dar uma volta muito grande aqui à moda em Portugal e no mundo. Eu acho que tem que destacar mesmo estes 3 fatores, obviamente também aqui com vários aspectos mais pequenos e mais simbólicos que acabam por ter alguma interferência no estado da moda. Estamos a falar da cultura pop, que nunca foi tão presente nesta questão da moda, os influenciadores, fala-se muitíssimo, portanto as pessoas agora já não procuram especificamente aquela marca, qual é o influenciador que está a vestir aquela marca, eu quero ser como ele, quero perceber qual é o racional por trás daquilo, e portanto estamos num mundo muito a mexer constante. Muito diariamente. É interessante quando nós falamos aqui de marcas e de moda, há uma coisa que é consentânea com as duas palavras, de marca e moda, que é
não são apenas empresas ou produtos, ou seja, efetivamente às vezes também são pessoas. E é interessante perceber isso, ou seja, se tivéssemos que olhar, seja para Portugal ou internacionalmente, destacarias como marca de referência algum estilista que de facto é completamente impressionante nos dias que correm? Terias alguma sugestão que estavas... Teria que vir para Portugal, para Marcos Almeida, portanto é uma dupla que acho que fez um trabalho brutal aqui em Portugal, mas começou de uma forma muito forte a nível internacional. Portanto, termos uma dupla constituída por um homem e uma mulher que realmente conseguiu pôr Portugal nas bocas do mundo no nível de moda. Portanto, temos a Beyoncé a ser vestida por Marcos Almeida. Acho que é realmente um motivo de grande orgulho para nós e mostrar que podemos estar na vanguarda de toda esta transformação de moda. Não posso também deixar de destacar, pronto, claro que há muitos estilistas que são reconhecidos no mundo e que têm um imenso reconhecimento, mas marcas como o Louis Vuitton, que de repente mudou, uma marca totalmente de luxo, que foi buscar como diretor criativo um Pharrell Williams. Portanto, isto de repente é brutal perceber que a cultura pop está de tal forma inclusiva e integrada na própria indústria que acaba por ser um diretor criativo a criar toda esta dinâmica de comunicação e de produto. Um cantor que todos nós conhecemos, de mais pop seria impossível. Portanto, estas marcas têm esta capacidade de mudar, de disruptir todas as barreiras que existem, são aquelas que mais me chamam a atenção, mais me inspiram. Uma das coisas que dizias há bocadinho era que de facto a Zippy foi uma marca portuguesa que apostou muito na internacionalização, já neste século, e que neste momento está presente em vários mercados: Médio Oriente, América Latina, Norte de África. Acho que não estou a dizer nenhum... Nós estamos presentes em 60 países. 60 países, são efetivamente muitos países, é um mercado muito amplo, e a questão vem exatamente aí, quando se entra num mercado que é muito global, tu há bocado falaste de um dos desafios que houve, que é a marca em si não pode ser dita num determinado sítio. Em Portugal já aconteceu ao longo da história também, no setor automóvel, etc., e nos setores. Quais é que são efetivamente os desafios e as oportunidades, portanto, um lado e o outro, quando as marcas nacionais se deparam versus as marcas de outros países? Acredito que, obviamente, lá está aquilo que é a nossa estratégia, a nossa cultura. Quando nós chegamos a outros países, e a 60 países, obviamente obriga-nos a ter que fazer pequenos ajustes. Sim. Como é que se faz essa gestão de internacionalização? Eu acho que há aqui dois aspectos grandes. Primeiro, o marca e depois o próprio negócio, não é? Dentro de marca, o que nós tentamos sempre encontrar é perfis também de mercados que façam sentido para a marca que é hoje. Quando falávamos há pouco que a Zippy é muito mais que uma marca de produtos de vestuário, quando vamos para o mercado internacional, portanto, em Portugal a Zippy tem uma taxa de notoriedade a rondar os 90 e tal %, portanto, a nível de notoriedade estamos muitíssimo bem em Portugal. Quando vamos para lá para fora, ninguém conhece a Zippy, portanto, é realmente importante termos aqui alguns aspectos diferenciadores que acabam por dar porque é que eu vou comprar Zippy e não vou comprar Zara Kids, H&M, seja o que for. E o que nós tentamos foi sempre ter isso muito claro internamente. Portanto, a Zippy é uma marca que efetivamente procura o desenvolvimento da criança como estando dentro do ADN da marca. Quando eu digo o desenvolvimento da criança é em todos os aspectos, não só físico, como cognitivo também. Temos várias campanhas e vários momentos de comunicação, até a nossa campanha de regresso a aulas, que acabou agora de ser lançada, que trabalha muito esta questão da relação e do desenvolvimento da criança. Portanto, o que nós quisemos foi encontrar dentro daquilo que é obviamente do nosso negócio, da nossa área de atuação, ferramentas também para evoluir a marca para outro patamar. A campanha de regresso a aulas teve muito a trabalhar a questão das emoções, a forma como as crianças lidam com as emoções, e nem toda a nossa coleção está a trabalhar emoções. Portanto, isto era mesmo um posicionamento de marca, de facilitar também e de ajudar as famílias a terem aqui ferramentas físicas mesmo para ajudar as crianças a terem este diálogo, este contacto mais de emoções com os pais, com os professores, com tios, amigos, colegas, etc. Isto é do lado de marca, portanto, termos claramente um caminho muito claro daquilo que é o nosso contributo para a sociedade, não ser só o produto que vendemos, mas ir um bocadinho mais além, portanto, para além do produto. E do ponto de vista de negócio, temos imensos desafios. Temos desafios logísticos, temos desafios de taxas de câmbio, temos desafios de entrar, por exemplo, no Médio Oriente. Parece que está muito desenvolvido em variadíssimos aspectos, mas depois temos ali alguns aspectos, como por exemplo um Ramadão, que nos obriga a mudar drasticamente a nossa coleção. Portanto, nós temos neste momento, como já estamos com uma presença grande no Médio Oriente, temos toda uma coleção de Ramadão adaptada àqueles países. Portanto, um estilo que não tem muito a ver com o estilo em Portugal, portanto, muitos frufrus, muitos brilhantes, brilhos, dourados, etc., que acaba por ser uma coleção cápsula que nós criamos especificamente para o Ramadão. Mas isto é uma das adaptações que temos quando vamos para
América Latina, Norte da África, temos temperaturas, por exemplo, anuais muito mais quentes do que aqui, portanto há muitas das coleções, muitas peças que não são 100% transitáveis para cada um dos países, e esta adaptação, tanto a nível de desenvolvimento de produto, como a nível também de exportação e logística, que tem que ser feita de uma forma muito mais concreta e preocupada. É muito interessante essa abordagem, porque efetivamente esse é um dos objetivos quando nós fazemos este tipo de conversas, é mostrar-nos muitas vezes algumas coisas que são por trás do pano que nós não fazemos ideia nenhuma, ou seja, como é que nós, do ponto de vista da marca em si, nós tentamos manter a maior consolidação possível, mas depois na prática há tantas coisas que nós temos que ajustar e adaptar às várias realidades. E seguramente acontece dentro do país também, não é? Porque, obviamente, as culturas dentro das diferentes regiões podem ser diferentes e isso, obviamente, tem que ser explorável também, no bom nós sentido. Em Portugal tentamos que a marca seja bastante unificada e com algumas adaptações, obviamente, quando estamos a falar do Algarve, se calhar a parte de banho e summer acaba por acontecer um bocadinho mais cedo que aqui no Norte, por necessidade do próprio mercado, mas é verdade que a partir do momento que estamos com uma loja online, as barreiras físicas acabam por desaparecer e, portanto, temos essa capacidade de adaptação a cada um dos mercados. É muito interessante isso. Falámos há bocado exatamente sobre esta adaptação que também acontece com a própria designação da marca. Portanto, se eu percebi, a mensagem é apenas um dos únicos países onde vocês têm a marca com o nome adaptável, não é? Temos a Arábia Saudita e temos mais um mercado na Arábia. Mas sim, na maioria mantém-se a própria marca. Isso acontece nas várias marcas. As marcas adaptam-se. Um Olá em Portugal não se chama Olá em Inglaterra. Exatamente. Portanto, chama-se Walls ou chama-se Frigos e a marca é a mesma. Ou seja, o produto é o mesmo e a marca acaba por mudar esse nome. Portanto, esta adaptação tem que haver às diferentes culturas e aos diferentes países. Estávamos aqui a falar da internacionalização e aqui fica uma questão para, no fundo, deixares a tua visão também a outras áreas, a outras marcas, que é: acreditas que uma marca nacional, ao expandir-se para outros mercados, pode de alguma forma, ou pode e deve expandir esta sua Portugalidade? Ou seja, um exemplo não tem nada a ver com o mundo da moda, mas quer dizer, um pastel de nata continua a ser uma coisa que está sediada em Belém, é uma coisa histórica, efetivamente quando os estrangeiros estão em Portugal adoram ir conhecer, ou seja, aqui um paralelismo não tem nada a ver com o mundo da moda, mas de alguma forma achas que existe esta possibilidade da Portugalidade, ou Portugal é um país demasiado pequeno para se conseguir expandir essa designação em Portugal? Mistura-se a cultura ou não? Sim, eu acho que as marcas em Portugal e no mundo têm mesmo que procurar a sua autenticidade e, portanto, se a inspiração vem de Portugal, vem das tradições, vem das origens, eu acho que é obviamente mais que possível de transmiti-la também para o resto do mundo. Eu acho que este storytelling também que existe das próprias marcas acaba por ser fascinante também para muitos clientes e eu acho que acaba por ser isso também um argumento de venda no momento de passarmos além fronteiras. Portanto, se existe essa inspiração também em Portugal, podemos falar também no mundo das joias. Portanto, temos aqui Luísa Rosas, que consegue transmitir toda a Portugalidade que existe nas suas joias além fronteiras, e temos Julia Roberts a usar essas joias orgulhosamente, e a inspiração foi portuguesa. Portanto, esse storytelling, essa história, acaba por ser mais um argumento de venda da autenticidade das marcas, e eu acho que faz todo sentido as marcas aproveitarem-se disso. Portanto, tem a ver com a própria estratégia que a marca em si quer definir, de levar Portugal para fora ou de trazer o fora para Portugal, como falávamos há bocadinho. Exatamente. Em 2024, quando falamos no mundo da moda, mas em muitas outras áreas também, mas na moda em particular, tem havido efetivamente alguns tópicos que são muito incontornáveis e que têm vindo a ser falados, do ponto de vista da sustentabilidade, questão da urgência climática, onde nós temos que reduzir as emissões e, portanto, a própria produção dos materiais ser feita de uma forma mais ambientável, as políticas de sustentabilidade com novas regulamentações, as questões da concorrência, quando entram de facto concorrentes que são verdadeiros colossos a nível mundial. Tipo, podemos falar aqui de uma China, de uma Temu, que são temas que têm vindo a levantar muita polémica por um lado, muita adesão por outro ao mesmo tempo. Ou seja, quando falamos disto, da urgência climática, da sustentabilidade, da concorrência, qual é que é a tua visão nestes tópicos? Ou seja, onde é que estão estes grandes desafios no nosso dia-a-dia? Sim, a sustentabilidade é sem dúvida um dos temas mais falados atualmente, tanto no escritório como ao longo de todo o mundo, principalmente aqui na questão da moda, porque, como eu falava há pouco, a fast fashion foi brutal a nível de desperdício também de quantidade de roupa, e vemos imagens chocantes que acontecem até na Ásia, de quantidades e quantidades de roupas que são desaproveitadas porque não foram vendidas e, portanto, vão para o lixo e acabam por ser altamente poluentes. Eu acho que esta consciencialização de que efetivamente
isto é meio tonto, não é? Se formos a ver a forma como se veste, e uma t-shirt, como eu dizia, uma t-shirt hoje, daqui a 2 semanas está datada. Como é que isto é possível? Portanto, a roupa já não é de todo algo para nos vestirmos, é algum statement que queremos dar. E, portanto, esta preocupação de sermos cada vez mais conscientes de que todas as nossas ações do dia de hoje têm uma consequência no dia da manhã, é algo que se vê muitíssimo na moda. Portanto, até acho que foi dos mercados que mais tarde se falou do tema da sustentabilidade do ponto de vista mesmo obrigatório a nível legal, mas finalmente isto está a mudar. Portanto, mesmo internamente nós temos uma equipa dentro da Zippy que tem o foco total em transmitir e assegurar que todas estas regras e leis que existem no ponto de vista de sustentabilidade são efetivamente implementadas. Estamos a falar de quê? De maior transparência do ponto de vista tanto de matérias-primas, do próprio processo de produção, da distribuição, da origem. Tudo isto acaba por ser obrigatório para as marcas a partir de 2026, e isto vem mudar drasticamente a forma como vendemos a moda. Isto aliado também a outras práticas que eu acho que finalmente estão a acontecer, que é a circularidade. Portanto, dar uma nova vida às próprias roupas. Portanto, não é só a t-shirt que eu usei hoje, pode ser útil para alguém no futuro. A revenda de artigos, temos o grupo Inditex neste momento a ter também no próprio site também venda de artigos já utilizados. Acho que isto são tudo statements das marcas que infelizmente foram quase obrigadas a fazê-lo, porque isto foram obrigações legais, mas que neste momento está a começar a fazer parte mesmo do dia a dia das marcas, e é uma preocupação que todos temos na Zippy e na Lausanne, mas que acreditamos que no futuro vai deixar de ser tema. Eu acho que o bom é quando as coisas deixam de ser tema, quando já é orgânico, não é? Quando já não é preciso forçar a que as coisas aconteçam dessa forma. Há bocado falaste de uma coisa muito interessante, que é, ou seja, o Covid e toda essa transformação social que trouxe obrigou-nos a fazer muitas outras coisas, habituámos a coisas que hoje achamos normais, há 4 anos atrás não eram normais, nomeadamente esta questão do digital. E há aqui uma dúvida que muitas vezes se coloca, e eu assumo que não sei a resposta e daí fazer a minha pergunta, que é exatamente isto, ou seja, passou a ser muito normal, eu faço encomendas, portanto vou a uma plataforma, faço a encomenda vem por transportadora, chega-me à porta, mas também se tem vindo a falar muito do contrário, que é a quantidade de devoluções que existe, nomeadamente sem custos associados, é muito grande, e que obviamente isto é pouco correlacionável com o conceito, por exemplo, do ambientalismo e da parte ou seja, e tem havido aqui alterações, ou seja, tomam-se algumas decisões de permitir, não permitir, ou seja, como é que isto se gera quando de repente há uma mudança completamente cultural e de repente vai ter que se fazer aqui um travão para que, obviamente, no meio desta mudança cultural isto não se transforme num caos. Isto é um desafio gigante, acredito. Ou seja, para termos consciência, a Zippy já tinha loja online antes do Covid, mas tivemos um boom completamente descontrolado, portanto positivo, conseguimos graças a Deus ter as coisas bastante controladas e portanto conseguimos responder a todas as necessidades, mas a verdade é que mudou drasticamente a forma como nós olhamos para os nossos consumidores. Casos como vou encomendar 3 ou 4 pares de calças, porque as lojas estão fechadas e vou passar, não sei exatamente qual é o meu tamanho, encomendo 3 ou 4 e depois devolvo as que não servirem. Isto não existia antes do Covid. O Covid mudou, por exemplo, esse estilo de compra, e efetivamente agora não voltamos àquilo que era pré-Covid. As pessoas continuam a assumir muito o online como a forma de comprar. A minha mãe, vou dar o exemplo da minha mãe, falo isso muitas vezes, nunca tinha comprado nada online antes do Covid. Não confio, não sei lá como é que isso é. No Covid foi obrigada não é? Portanto, ou comprava online ou as coisas era muito mais difícil de conseguir. E a verdade é que agora continuou com esse comportamento mesmo pós-Covid. Nós também sentimos que essas mudanças todas sociais que aconteceram ainda estão a ser testadas. Eu acho que nenhuma marca pode dizer com toda a certeza como é que era antes e como é que é agora. Eu acho que ainda estamos em fase de transição e perceber onde é que vamos estabilizar. A verdade é que mudou. Portanto, a forma como se consome a roupa do mundo digital, portanto, tudo o que é comunicação digital elevou-se muitíssimo. A nossa loja online está num novo patamar como nunca teve e foi acelerada, obviamente, pelo Covid. Mas eu acho que nós ainda não estamos na fase estável. Portanto, ainda há aqui um caminho de perceber como é que o Covid efetivamente influenciou os portugueses e o mundo inteiro nesses consumos, não é? Ou seja, na verdade nós aqui sabemos que as mudanças podem ocorrer num momento de muita rapidez e depois obviamente nunca ninguém sabe quando vai durar o ambientarmos isto e o nivelarmos. Há bocado estávamos a falar da questão do digital e falaste aqui numa coisa importante, falámos também já sobre a questão das personalidades que acabam por ter um papel importante também na moda, e é interessante percebermos isto, ou seja, que há aqui uma junção entre a moda e as plataformas do e-commerce.
e-commerce, tem vindo a haver essa junção, mas obviamente depois, dentro do e-commerce, sendo o e-commerce uma plataforma digital, obviamente para isso tem muita importância aquilo que tu também já falaste de pessoas e personalidades que acabam por aparecer. Além das personalidades que surgem do mundo da moda, obviamente, agora existem os influencers, ou seja, todo esse digital, e estimulam-se muito essas parcerias, e mais recentemente a introdução da AI, da realidade aumentada, faz tudo isto de repente ser um horizonte que nós ainda não sabemos muito bem como é que vai funcionar. Enquanto profissional do setor e uma pessoa experiente nesta área, como é que tu vês estes movimentos a interligar-se com a indústria? Ou seja, tal como acontecia nos mídia, que o jornal era um jornal, a televisão era uma televisão, a rádio é uma rádio. Hoje tudo está em todo lado, o digital para a rádio, para o jornal, etc. Na prática, na indústria também está a acontecer um bocadinho isto. Ou seja, havia a indústria, os caminhões e as lojas, e agora isto já sai por tudo quanto é lado. E como é que se gera isto? Quais são as expectativas, os desafios que tu vês como profissional nesta matéria? Gostava de ter uma resposta assim tão direta e tão fácil para essa pergunta. Eu, o que digo muitas vezes à equipa, e a equipa fala muitas vezes comigo acerca desta questão da inteligência artificial, e tudo isto acaba por ser um tema que ainda não é bem gerido, ou seja, nós ainda não temos uma forma 100% implementada dentro da Zippy, processos que exijam ou que impliquem essa inteligência artificial. O que nós sentimos é que temos que estar prontos para as mudanças. Nós temos que estar abertos às mudanças. Portanto, incentivo muitíssimo a que se pesquisa, que se leia, que se interesse muito, para estarmos preparados quando ele chegar até nós. Também a verdade é que, fazendo parte de um grupo SONAI, as coisas também chegam de uma forma muito rápida, mesmo aos nossos escritórios, e portanto nós temos até uma equipa interna que já está a perceber internamente como é que nós conseguimos ter os nossos processos mais fáceis, como é que conseguimos que isto realmente entre de uma forma natural e que nos ajude a ter os processos mais otimizados. Mas a verdade é que as barreiras acabam de uma forma muito, muito drástica, não é? Isto, a questão entre o digital, entre o e-commerce, entre as lojas, portanto, trabalha-se muito mais, ou cada vez mais, a omnicanalidade, e isso parece assim um meio palavrão, mas a verdade é que já não faz sentido trabalhar de outra forma, principalmente no mercado da moda. Eu estou à espera de entrar numa loja Zippy e encontro que, se vou ao site ou a uma rede social, encontrar praticamente a mesma linguagem, as mesmas coleções, as mesmas dinâmicas. Portanto, eu quero ver uma marca única. Isto é difícil de se fazer, não é? Faz, e temos que o trabalhar para esse sentido, porque o cliente assim o exige, mas é um trabalho muito, muito de back-office, muita interligações, muito trabalho de equipa de todas as áreas para garantir que o consumidor encontra apenas e só uma marca, porque tem acesso a toda a informação agora, não é? Os dias de hoje, qualquer pesquisa num smartphone, eu percebo se aquela peça é aquela que está no site a ser destacada, se não é, se foi aquela que a influencer usou, e portanto eu quero exatamente aquela que a influenciadora usou naquele shooting, eu quero aquela peça e no meu tamanho, não há na loja, ok, então vou encomendar online. Isto é uma rapidez que nós nunca tivemos até aos dias de hoje, não é? Isto é brutal de se trabalhar. O que eu digo é sempre, não nos podemos assustar com as evoluções e inovação tecnológica, temos de estar preparados para. Não sabemos, vamos investigar, vamos aprender, vamos estar abertos a essa mudança, acima de tudo. Ou seja, na verdade temos aqui vários tópicos e várias tendências que se calhar há uns anos atrás demoravam alguns anos a implementar, e agora demoram alguns dias, algumas semanas, e são muito rápidos. Ou seja, na tua opinião, e estamos aqui a chegar já as nossas conversas são sempre passam a correr. Já abordámos aqui de facto alguns desses tópicos, já veio a dizer, e na tua opinião, como é que tu vês as tendências emergentes para a marca, para as marcas de moda, para a marca em particular, mas para a moda de uma forma geral, na próxima década? O que é que se antevê que possa surgir de novo e que seja completamente diferenciador? Eu acho que a sustentabilidade vai continuar a ser um dos pontos centrais de todas as tendências de moda nos próximos anos. Portanto, todas estas obrigações vão passar a ser algo 100% integrado nas próprias marcas, e de uma forma que nós ainda não sabemos muito bem, mas que efetivamente no futuro vai ser de uma forma muito mais transparente. Fala-se muitas vezes do passaporte das marcas, portanto, um bocadinho como já se vê noutros mercados, mas cada peça de roupa tem o seu próprio passaporte. Sabemos de onde é que ela veio, que matérias-primas é que estão a ser utilizadas, quem foram as pessoas que pegaram nela, que a produziram, que a costuraram.
passaram. Portanto, isto é para isso que se caminha no futuro. E para além disso, eu acho que uma das grandes tendências tem muito a ver com esta questão da inclusão, sermos marcas inclusivas que promovem a diversidade tanto de culturas, de gostos, de opiniões. Aqui o transgénero também um bocadinho a surgir nesta tendência da moda, coleções unissexo. Portanto, eu acho que a moda está a mudar drasticamente. Já não temos só, por acaso li há relativamente pouco tempo um artigo que dizia que o consumo de saias no mercado infantil está a diminuir drasticamente. Portanto, as meninas agora já nem todas se vestem de saias. Era muito típico as miudinhas mais novas andarem sempre de sainha. A saia neste momento está em desuso, portanto isto mostra também esta questão destas tendências a começarem a aparecer. Aqui também o tema da circularidade, de aproveitarmos as peças para renová-las, para não é só a t-shirt que passa de mim para o meu irmão, é procurar que isto seja de uma forma muito mais consistente e orgânico em todo o mundo. Diria que assim, pronto, e a globalização também da forma como eu posso ter uma marca, posso ter uma peça de roupa de uma marca da China, dos Estados Unidos, de Espanha, da África do Sul, porque é muito fácil de a conseguir. Portanto, aqui esta culturalidade, cada uma que existe no mundo, vai acabar por ser também fomentada em todas as marcas de moda e as pessoas podem vestir-se com essas intenções todas. Portanto, temos uma década para a frente de grandes desafios. É isso mesmo. Bom, Marta, é assim, em termos de mais jeito de conclusão, na tua visão enquanto profissional, qual é que é o melhor ou o pior, deixo do teu lado, que queres deixar o melhor ou o pior conselho que já recebeste e que acreditas tenha sido muito importante para ti e gostavas de deixar aos profissionais das marcas? Algo que consideres que seja importante para marcas que estão a surgir no mercado, em particular nesta área que tu dominas? O conselho que eu dou é sempre o mesmo, é não ter medo de arriscar. Eu sou muito apologista disso, de realmente encontrarmos, ou seja, acho que é super importante a marca ter claramente o seu foco, a sua ambição, para onde, o que é que está neste mundo a fazer, qual é o grande objetivo, porque é que existe. Eu acho que isto é super importante existir, mas depois não ter medo de arriscar. Temos muito aquela tendência de fazer a microgestão, o microcontrolo, ir à procura de tudo, e quando nos desviamos 1 milímetro já estamos a pôr as mãos na cabeça. Eu acho que é assim que se evolui, que se constrói realmente uma marca de sucesso. Eu, ao longo de toda a minha vida profissional, tive o prazer de trabalhar com profissionais com mais experiência que eu e outros com menos, e o que mais me entusiasma e me inspira são aqueles profissionais que não têm medo de arriscar. Eu acho que é por aqui. Tenho, com tudo aquilo que eu estudei, com tudo aquilo que eu aprendi, eu acho mesmo que é por aqui que nós devemos ir. Se não for, está tudo bem. Ou seja, à segunda-feira conseguimos todos acertar no Euromilhões, à sexta é que é difícil jogarmos. Acho que é aqui um paralelismo, mas eu acho que a mensagem é muito, muito importante. E assim, Marta, nós podíamos continuar aqui efetivamente mais uma hora, porque obviamente é fascinante ouvir estas declarações. Obrigada. Mas estamos de facto aqui a chegar ao fim do nosso timing que tínhamos previsto, portanto, obrigado por todas estas declarações. E portanto, chegamos aqui ao final do último episódio das Super Talks by Superbrand. Estaremos de volta, obviamente, sempre. Não se esqueçam de ouvir o episódio sempre que quiserem no podcast da RFM e nas restantes plataformas. Portanto, obrigado até breve. Marta, muito obrigado e que seja um bom caminho ainda pela frente, seguramente. Obrigado. Obrigada. Super Talks by Superbrands.